dia, turma. Professora Adriana de Sociologia. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês, tá? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de Sociologia. Lembrando que nas últimas aulas a gente estava fazendo um resumo, né? Um pequeno resumo do conteúdo que a gente viu nas aulas anteriores do ano passado, né? Nós estamos fazendo uma revisão desses assuntos. Então, eu vou estar relembrando aqui alguns assuntos que é necessário para a gente estar atualizando o nosso conhecimento, né, sobre a origem das ciências sociais, a origem da sociologia e seus primeiros pensadores, ok? Então, primeiramente, a gente vai procurar entender o que são as ciências sociais. De que se ocupam as ciências sociais? Elas pesquisam e estudam o comportamento social humano e suas formas de organização, tá? Então, as ciências sociais, elas foram criadas com o propósito de estudar o comportamento humano em suas várias formas de organização, tá? O objeto e objetivo das ciências sociais. Ciências sociais é o estudo sistemático do comportamento social humano, tendo como objeto de interesse o ser humano em suas relações sociais. E o objetivo das ciências sociais é ampliar o conhecimento sobre o ser humano em suas interações sociais. Divisão das ciências sociais. Com o avanço do conhecimento, tornou-se necessário uma divisão das ciências sociais em diversas disciplinas para facilitar a sistematização dos estudos e das pesquisas. Essa divisão, atualmente, abrange as seguintes disciplinas: sociologia, antropologia, economia e política. Pessoal, as ciências sociais, quando elas foram criadas no século XVII, século XVIII, né? Ela foi criada, surgiu mesmo no século XVIII. O objetivo dessas áreas era entender o comportamento do ser humano em sociedade, tá? Como era muito difícil entender cada sociedade, pela diversidade cultural de cada sociedade, pela origem histórica particular de cada sociedade, foi necessário dividir as ciências sociais em diversas disciplinas, para que esses estudos fossem mais aprofundados, fossem mais específicos e, se fosse possível, compreender a sociedade de uma maneira mais ampla, tá? Unicamente por causa da diversidade cultural que já existia. Sociologia estuda as relações e as formas de associação, considerando as interações que ocorrem na vida em sociedade. A sociologia abrange, portanto, o estudo dos grupos sociais, dos fatos sociais, da divisão da sociedade em camadas, da mobilidade social, dos conflitos em sociedades e etc. Então, a sociologia, pessoal, é aquela área do conhecimento que tenta estudar as relações que compõem uma sociedade, tá? Os grupos sociais, a formação de cada um desses grupos, tá? Então, essas são as áreas específicas da sociologia. A economia. A economia, ela estuda as atividades humanas ligadas à produção, circulação, distribuição e consumo de bens e serviços. Tudo que é da parte econômica de uma sociedade, as ciências econômicas estudam. Isso é a moeda, a forma de trabalho que existe dentro daquela sociedade, o que aquela sociedade produz, qual é a negociação que aquela sociedade tem com outras sociedades, negociações econômicas, e assim, entendeu? É a área específica da economia. A antropologia, ela estuda e pesquisa as semelhanças e as diferenças culturais entre os vários agrupamentos humanos, assim como a origem e a evolução das culturas.
O antropólogo, ele estuda especificamente a formação cultural daquele povo, né? Qual foi a origem histórica daquele povo, por que aquele povo se comporta culturalmente dessa forma, tá? Dessa maneira. E por último, aqui nós temos a ciência política, que ela estuda a distribuição de poder na sociedade, bem como a forma e o desenvolvimento das diversas formas de governo. É a ciência política que estuda, por exemplo, os partidos políticos e os mecanismos eleitorais. Ou seja, pessoal, a ciência política, ela estuda a forma de poder que é exercida dentro daquela sociedade. Ou seja, se aquela sociedade é ditadura, se ela é monarquia, se ela é presidencialista, parlamentarista, tá? Então é como aquela sociedade se mantém politicamente. É a forma de governo que se exerce dentro daquela sociedade, tá? E tudo que é atribuído a essa área. Surgimento da sociologia. Augusto Comte é de 1798 a 1857. Ele é tradicionalmente considerado o pai da sociologia. Foi ele quem, pela primeira vez, usou a palavra em 1839, no seu curso de filosofia positiva, mas foi Émile Durkheim, de 1858 a 1917, que a sociologia passou a ser considerada uma ciência e, como tal, se desenvolveu. Então, pessoal, ou seja, o Augusto Comte ele é considerado o pai da sociologia, porque ele deu a ideia de se criar ciência, tá? Ele disse que era necessário ter uma ciência que estudasse os grupos sociais específicos e as relações que se mantêm dentro dessa sociedade, né? As interações sociais, os processos sociais, os contatos sociais. Mas quem criou um método específico para compreender uma sociedade, estudar uma sociedade, foi Émile Durkheim. Émile Durkheim formulou as primeiras orientações para a sociologia e demonstrou que os fatos sociais têm características próprias, que os distinguem do que são estudados pelas outras ciências. Para ele, o estudo da sociologia é o estudo dos fatos sociais. O fato social, para o Émile Durkheim, seria o modo de pensar, sentir e agir de um grupo social, ou seja, de uma determinada sociedade. Cada sociedade no globo terrestre, né, no mundo, ela tem sua forma de pensar, de agir de uma determinada maneira. Então, o fato social para o Émile Durkheim é essa forma de pensar e agir. É tudo que aquela sociedade constrói, que é particularmente daquela sociedade. Tá? É o grupo social. Para ele, o fato social ela tem três características. Ela se define em generalidade, exterioridade e coercitividade. Generalidade é o fato social que é comum a todos os membros, ou seja, são elementos que ocorrem dentro da sociedade e todos os elementos têm que seguir. O da exterioridade é o fato social externo ao indivíduo, independentemente de suas vontades. Ou seja, exemplo, são aquelas leis criadas dentro da sociedade que já, quando nós nascemos, elas já existem. E mesmo que a gente não concorde, a gente é obrigado a seguir. E o coercitividade é o que nós somos obrigados a seguir, porque já é estabelecido dentro da sociedade. Então, também inclui leis, também inclui regras, entendeu? São coisas que nós não temos que fazer porque não temos que fazer, somos obrigados a fazer. Exemplo, temos que tirar o título de eleitor, temos que fazer o registro civil, se nós para sermos considerados cidadão da sociedade, é necessário tirar a documentação. E isso, de certa forma, é coercitividade, porque nós somos obrigados a seguir, tá ok? Em virtude dessas características, para Durkheim, os fatos sociais podem ser estudados objetivamente como as coisas que a sociedade constrói, que ela se constitui. Outra preocupação de Durkheim foi a questão da neutralidade e objetividade da sociologia. Segundo esse pensador social, é recomendável ao pesquisador manter uma atitude de distanciamento do objeto de estudo. Isso é possível através de uma rígida separação entre objeto e sujeito de estudo, além de tratar o respectivo objeto como coisa.
Ou seja, pessoal, o sociólogo ele tem que entrar neutro dentro de uma sociedade. Por quê? Ele não pode comparar uma sociedade com a outra, porque cada sociedade tem sua origem e seu processo histórico. E ela se forma da maneira da sua evolução histórica, de acordo com o seu passado, de acordo com as suas heranças culturais. Sociabilidade e socialização. Coloquei aqui o planeta, né, o mundo todo, cada um com sua sociedade específica, com a sua forma específica de agir e pensar. Reflita sobre este pensamento de Aristóteles. O homem é, por natureza, um animal social. O que isso quer dizer? A vida em grupo é uma exigência da natureza humana. O homem necessita de seus semelhantes para sobreviver, perpetuar a espécie e também para se realizar plenamente como pessoa. Pessoal, nós somos uma espécie que a gente não consegue sobreviver sozinha. A nossa espécie, por natureza, nós precisamos do outro para sobreviver. Por isso que a nossa espécie se agrupou e criou sociedades. A sociabilidade, capacidade natural da espécie humana de viver em sociedade e desenvolver-se pelo processo de socialização. Fatos sociais. Aí aqui tem alguns exemplos que identificam um pouco mais a questão do que são os fatos sociais para Emile Durkheim. Ou seja, são os costumes, as leis, as normas, crenças religiosas, que não são criados pelo indivíduo e que estes, ao nascer, já os encontra prontos. Assim, os fatos sociais são exteriores aos indivíduos e coercitivos. Os fatos sociais moldam o comportamento individual, ou seja, a gente se comporta de acordo com o que a nossa sociedade impõe como regras. Para Durkheim, os fatos sociais são o objeto por excelência da sociologia. A atenção à precisão conceitual para não confundir fato social com qualquer fenômeno que se dá no interior de uma sociedade. Tá bom? Então, os fatos sociais, segundo Emile Durkheim, por natureza já existem. Contatos sociais. Ao dar uma aula, o professor entra em contato com seus alunos. O cliente, o vendedor de uma loja, estabelece os contatos na hora da venda de uma mercadoria. Duas pessoas conversando também estabelecem um contato social. O contato social é a base da vida social. É o primeiro passo para que ocorra qualquer associação humana. Pessoal, a sociedade é toda composta por contatos sociais. Tá? Desde a família, que é quando a gente aprende os nossos primeiros contatos, e nossa relação normal com o meio social. Tipos de contatos sociais. Nós temos o contato social primários, que são os contatos pessoais, diretos e que têm uma forte base emocional, pois as pessoas envolvidas compartilham de suas experiências individuais. Isso aí seria a família, aqueles amigos bem próximos que convivem a vida toda com a gente. Contatos secundários são os contatos interpessoais, calculados e formais. São aquele tipo de contatos que a gente tem que manter em sociedade para resolver determinados assuntos, mas que não são aqueles contatos íntimos. E os contatos intermediários são aqueles próximos, mas sem base emocional. É aquele pessoal do trabalho, aquele pessoal que a gente vê de vez em quando, que fazem parte de um grande período da nossa vida, mas que não tem a proximidade que tem a família e os amigos. Processos sociais. Tem em comum o mecanismo, a comunicação. Só existe o processo social com a comunicação. De fato, a comunicação é o processo social básico da vida em coletividade. Sem ela, o ser humano não poderia viver, pelo menos um com os outros. Então, a comunicação é a base dos processos sociais dentro de uma sociedade. Isolamento social, ausência dos contatos sociais, interação social. É preciso que haja mudança no comportamento dos indivíduos como resultado dos contatos e da comunicação que se estabelece. Tem que existir uma interação, tem que existir uma comunicação.
Relação social, dá-se o nome de relação social às diferentes formas de interação social. Relação econômica, relação pedagógica, relação familiar. Processos sociais. Diversas maneiras pelas quais os indivíduos e os grupos atuam com os outros. A forma como o indivíduo se relaciona estabelece relações sociais. Os processos sociais, pessoal, eles são classificados de duas formas: associativos e dissociativos. O associativo está ligado àquelas relações sociais que servem para unir, para juntar, para deixar pessoas mais próximas. Aí nós temos a cooperação, a acomodação, a assimilação. E o dissociativos é aqueles que servem para, de certa forma, separar, que são processos sociais que causam competição e conflitos. Cooperação. Não pode haver sistema social sem um mínimo de cooperação. Muitas vezes não há clareza dos processos sociais cooperativos, mas tem que existir cooperação. Acomodação é o processo social em que o indivíduo, grupos ou categorias se ajusta a uma situação de conflito, sem que tenha sofrido transformações internas. A assimilação é o processo através dos quais os indivíduos, grupos ou categorias e culturas diferentes permutam os seus respectivos acervos e bagagens culturais. Competição ocorre quando vários indivíduos buscam alcançar um objetivo, que pode ser alcançado por todos ou pela sua maioria. Conflito geralmente ocorre quando o indivíduo, grupos ou categorias sociais têm interesses e objetivos incompatíveis entre si, tá? Pessoal, eu estou deixando alguns exercícios aqui para que vocês façam, tá bom? Eu vou estar postando esse exercício lá na plataforma para vocês, tá? Juntamente com o link do vídeo que vocês vão ter que assistir, da videoaula. E eu quero que vocês devolvam essas atividades para mim, tá bom? Eu vou deixar também o meu e-mail lá na plataforma e o número do meu WhatsApp, tá? Aí vocês fazem atividades e mandem por e-mail ou pelo número do meu WhatsApp. Lembrando que tem que colocar o nome para facilitar a minha correção. Porque se eu não sei o nome, como é que eu vou saber qual foi o aluno que me entregou? Porque muitas vezes os alunos mandam no e-mail do pai ou da mãe, aí fica difícil eu saber qual é o aluno. Então, antes de vocês enviar a atividade para mim, vocês coloquem o nome na folha, tá bom? Na atividade. Então, eu estou colocando aqui algumas questões para que vocês enviem para mim, tá bom? Nós temos aqui a questão 1. A sociologia no contexto do conhecimento científico surge como um corpo de ideias voltada para a discussão do processo de constituição e consolidação da sociedade moderna. É considerado tradicionalmente o pai da sociologia. Tem 3 opções aqui, tá? Descartes, Kant ou Augusto Comte. Vamos lá, questão 2. A ciência que estuda a espécie humana, levando em consideração o aspecto cultural e da organização social específico de cada grupo humano pesquisado, temos mais 3 opções: teologia, biologia ou antropologia. Questão 3. As primeiras orientações para a sociologia demonstram que os fatos sociais têm características próprias que os distinguem do que são estudados pelas outras ciências. Considerando o fato social objeto de estudo da sociologia, estamos referindo a quem? A Antônio Gomes, a Emile Durkheim e a Voltaire. Questão 4. O comportamento humano é muito diversificado, cada indivíduo recebe influência de seu meio, forma-se de determinada maneira e age no meio social de acordo com a sua formação. De que se ocupa as ciências sociais? Nós temos aqui 4 opções, tá bom? Pesquisa e estudo do comportamento social humano em suas várias formas de organização, a fecundidade da análise histórica, forma padronizada da conduta e pensamento e processo de contato e mudança social. Temos mais uma aqui. Questão 5. Com o avanço do conhecimento, tornou-se necessária uma divisão das ciências sociais em diversas disciplinas para facilitar a sistematização dos estudos e das pesquisas. Essa divisão atualmente abrange a seguinte disciplina:
Nós temos sociologia, antropologia, economia e política, teologia e parapsicologia, psicologia, economia e biologia, ou nenhuma das alternativas, tá? Vocês vão responder, é uma única opção correta, tá? E vão devolver para mim da forma que eu falei para vocês, tá? Vou deixar o meu e-mail e meu WhatsApp. Lembrando mais uma vez que é necessário colocar o nome, para que eu saiba qual foi o aluno que me entregou. O nome, série, tá bom? O nome e a série, beleza? Um beijo carinhoso para vocês e até a nossa próxima aula.